Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à primeira parte, perguntas e respostas. Primeira pergunta: masculino, há tempos venho sofrendo de dor de barriga e diarreia. Minha namorada sofre com acontecimentos passados. O que devo fazer para resolver esses problemas? Então lembro que no ano mais ou menos de 2005, um relato de uma senhora que ela estava na mesma situação. E a mãe dela havia morrido com problemas intestinais, estomacais. E ela, no caso, praticando oração para a mãe, a leitura da Sutra Sagrada, e à noite ela não percebeu, mas teve uma diarreia muito forte e nunca mais teve nada, nunca mais aconteceu nada. Então, na realidade, o que aconteceu? Aquilo que está na Sutra Sagrada. Chuva de néctar da verdade. Existem espíritos que não têm coração, sofrem de doenças gástricas, espíritos que não têm estômago, sofrem de doenças... não tem coração, sofrem de doenças cardíacas, e não tem estômago, sofrem de doenças gástricas, e esse tipo também de outras coisas que intestinais, desarranjo, diarreia e etc. Então, a mãe dela ainda continuava doente no mundo espiritual, embora o corpo carnal dela já estivesse morto, já estava enterrado. Mas, quando ela entendeu a verdade, através da leitura da Sutra Sagrada, se curou e não teve mais problema. Então, é importante que você também verifique na família do papai e da mamãe, do antepassado do pai e da mãe, quem foram as pessoas que tiveram problema estomacal ou intestinal, e leia a Sutra 21, 30 dias ou 49 dias exclusivamente para essa pessoa. E antes da Sutra, leia a revelação divina da vida eterna, aquela que antecede a palavras do anjo, a Sutra Sagrada do anjo. Outro detalhe é o que o médico psiquiatra, psicanalista Frank Capra cita
é que muitas pessoas demonstram descontentamento com alguma coisa intolerável através de um distúrbio estomacal, ou seja, aquilo que ela sente reflete no estômago, no intestino. Então, com isso manifesta vômito, perda de apetite, úlcera, ou então alguma outra perturbação, como diarreia, que manifesta como diarreia, colite, prisão de ventre, etc. Por isso que esse descontentamento com alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que não está de acordo com como você gostaria que fosse, verifique o que é e agradeça essa coisa, Pode ser que seja até em relação ao trabalho, agradecendo, para tirar esse conflito, esse descontentamento com essa situação, tá ok? E às vezes pode ser até com um colega, pode não ser com algum fato, mas pode ser com um colega, com um amigo, parente, etc. Então, agradeça. E com relação à sua namorada, diga para ela ler todos os dias, ao acordar, assim que acordar, antes de ir ao sanitário, escovar os dentes, deixar na cabeceira dela o livro A Sutra Sagrada Verdade em Orações, volume 1. E todos os dias, ao acordar, imediatamente leia uma oração. E à noite, leia a mesma oração antes de dormir. Por exemplo, uma delas é uma oração que diz o seguinte, a oração para renascer em Deus. Então diz o seguinte, se ela estiver assistindo, diga para ela fechar os olhos, que só vou ler um trechinho, dentre as 7, 8 parágrafos dessa oração, só vou ler um trechinho. Então diz o seguinte, renasci agora, renasci no amor de Deus, por isso estou preenchida pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores, os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não fico com rancor, nem ódio, eu abençoo tudo e envio pensamento de amor a todas as pessoas. Então imagine ela lendo 2 vezes essa oração e antes de dormir novamente a mesma oração. No dia seguinte mude de oração e faça uma outra oração 2 vezes e à noite também novamente a mesma oração. E assim fazendo com que aproveite bem o gravador chamado subconsciente, porque o subconsciente é um verdadeiro gravador, e gravar no gravador essas palavras assim que acordar e antes de dormir, porque é o momento em que o subconsciente registra mais. No momento que você está despertando, o vigia, aquele vigia que fica segurando, não deixa registrar tudo, que é o consciente, ele está meio sonolento e assim as palavras vão fluir mais fortemente. Segunda pergunta, sou adepta da Cetione há 23 anos e já resolvi vários problemas. Tenho um filho de 31 anos que há um ano acordou com zumbido e tontura que até hoje não passou. Já fiz todos os exames e não encontro a causa. Já rezei mais de 600 sutras e até agora não obtive solução. Gostaria de pedir uma orientação para esse problema. Faz mais ou menos uns 15 anos ou mais. Tem uma mulher que estava com zumbido, o zumbido dela era muito forte. À noite, então, o zumbido aumentava. Na realidade, não é que aumenta, é que o barulho dos carros diminui, então o zumbido parece que aumentou. E ela foi até para os Estados Unidos, fez a cirurgia no cérebro nos Estados Unidos, mas o problema continuou. Então, quando estive na regional que ela pertence, dando uma atividade, um curso, então eu expliquei para ela, é o seu avô que quer falar com você, mas não se preocupe e não pense em falar com ele. Simplesmente ofereça com gratidão a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, exclusivamente para ele durante 49 dias. E assim ela fez, quando terminou, desapareceu totalmente o zumbido. Ele queria falar com ela, mas como não tem boca, então ficava em forma de zumbido. Ok? Faça isso todos os dias. E se ele estiver ressentido com alguém, no caso, né? Pode ser que o seu filho esteja com mágoa de alguém. E quando está com mágoa, ele não quer ouvir nem falar com a pessoa com quem ela está magoada. Por isso que, se realmente está ressentido com alguém, diga para ele perdoar essa pessoa. Outro fato é que você disse que leu cerca de 600 vezes a Sutra Sagrada para ele e não resolveu. Quando nós oramos para que a pessoa fique curada,
normalmente a oração não surte efeito, porque lá no nosso subconsciente nós estamos admitindo, eu estou lendo porque você está doente, estamos afirmando que está doente. Então é preciso transcender totalmente esse pensamento e ir no âmago da matéria, no âmago do corpo, e contemplar a natureza divina dele, que é perfeita. Acreditar que esse zumbido não existe. Acreditar que só o que Deus criou e o que Deus criou, o que Deus criou é o que existe realmente. Então Deus criou tudo que Deus criou é perfeito. A vida do seu filho é perfeita. A vida do seu filho é perfeita. A vida dele não tem zumbido. Acredite nisso. A natureza divina dele não tem zumbido. Isso é uma coisa fenomênica, é uma coisa que está manifestando por ser psicossomático ou por influência espiritual, mas a vida dele é perfeita. Então, transcenda todas essas imagens de que ele tem zumbido, que ele está sofrendo com isso, e veja que no âmago da matéria, no âmago do corpo, e contemplando aquilo que está no âmago da matéria, no âmago do corpo, aquele ser, o ser sumamente perfeito, maravilhoso, que é imagem e semelhança de Deus. É isso que você tem que acreditar e ler a sutra dessa forma. Acreditando piamente, com muita fé e fervor, orar com fervor e fé, aí se acreditar 30%, esse zumbido vai diminuir 30%. Se você acreditar 50%, o zumbido vai diminuir 50%. Se acreditar 100%, desaparecerá totalmente o zumbido. Pergunta número 3. Feminino, 37 anos, casada com marido, 45 anos. Em 2019 nasceu a nossa filha, ela está com 1 ano e 3 meses. Ainda não fala nem anda. Alimenta-se muito pouco, é amamentada da mãe. Entretanto, ela não ganha peso nem altura. Ela tem aspecto saudável, mas na curva está muito abaixo do normal. O que pode fazer e o que pode ser esta situação? O fato dela não falar com 1 ano e 3 meses, não há o que se preocupar. Eu mesmo, com 2 anos e alguns meses, é que foi quando eu comecei a falar. 2 anos e meio, mais ou menos, ainda não falava normalmente. E o Albert Einstein, o gênio Albert Einstein, quase 4 anos. Com quase 4 anos ele começou a falar. Por esse detalhe, o fato de não falar, não há que se preocupar. Ele vai falar, ela vai falar. Agora, há 2 fatores no desenvolvimento da criança. Harmonia conjugal, muita harmonia. E orar, né? Orar para sua filha na cabeceira dela é muito importante. Mas, acima de tudo, a preocupação negativista é um fator que prejudica a oração. E outro fato é a forma como você está pensando na sua filha. Então, imagine a situação oposta do que você está comentando a respeito da sua filha. Imagine sua filha andando no peso ideal. Com o peso ideal e está andando e muito saudável. Pense firmemente nessa imagem dela andando, correndo, e fixa essa imagem, contempla essa imagem e todos os dias, com essa imagem em mente, leia a sutra na cabeceira dela. Agora, tem um outro detalhe que é importante. Entre você e seu marido, precisa ter uma harmonia melhor. O fato de não brigar não significa que esteja em harmonia. Ocorre que existe uma insatisfação, né? Uma insatisfação, e você precisa eliminar essa insatisfação. Então eu já vou para a pergunta 4, que acredito que seja a mesma pessoa que fez a pergunta. E que uma outra pergunta, mas 37 anos, casada, marido com 45, casal com uma filha de 1 ano e 3 meses. Meu marido e minha sogra têm síndrome de pânico. Meu marido passou o ano de 2020 sofrendo com síndrome do pânico. Nos outros anos as crises eram mais esporádicas, porém no último ano ela foi intensa e continua durando até os dias atuais. Quando ele está em crise, ele mergulha nesse sentimento, se entrega muito, vive de cara amarrada. Nessas situações o convívio fica muito difícil. Pronto, você já disse tudo, né? E o que é preciso fazer para iluminar o meu lar? Boa pergunta. Então, você vai iluminar o seu lar. Então, a síndrome do pânico, a ansiedade e depressão são consequências de malogros, de frustrações, decepções, sentimento de culpa, principalmente sentimento de culpa, movido pela ideia do pecado que a pessoa passou.
E Karl Menninger menciona, no seu livro O Homem contra Si Próprio, ele menciona num gráfico. Eu vou traduzir esse gráfico em palavras. Tem a personalidade do indivíduo. E o indivíduo, qualquer personalidade dele, ele está diante de uma situação. E um exemplo, imagine um funcionário iniciando um trabalho novo numa empresa. Então ele está diante do trabalho que ele tem que fazer pela empresa. Os primeiros dias no trabalho são de ajustamento, ele vai se ajustando, vai conhecendo os colegas, o trabalho, a política da empresa, etc. E conseguindo êxito em tudo que ele foi, ou seja, ele foi contratado para fazer aquele trabalho e tudo está fluindo normalmente, ótimo, não vai ter problema nenhum. Mas no caso de alguma coisa não dar certo, alguma coisa está emperrada, ou não necessariamente no trabalho, mas alguma outra coisa, vem aquele sentimento de fracasso. É isso que Karl Menninger fala. Diante desse fracasso que a pessoa tem, ela pode se deparar com 3 situações. Frustração, isso gera depressão. Acomodação construtiva, nessa situação, acomodação construtiva, tem o reajustamento, ou seja, a literatura que possam ajudá-lo a sair dessa situação. E isso eu recomendo, então, que ele leia livros da Seiichi Onoye para compreender a verdade e transcender todo esse problema. Ou seja, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, disse Cristo. Conhecendo a verdade, entendendo a verdade, apreendendo a verdade com 2 E's, ele vai assimilar a verdade e essa ilusão vai desaparecer. Porque a ilusão é o oposto da verdade. A ilusão é a falta de não conhecer a verdade que gera a ilusão. Mas quando a pessoa está de acordo com a verdade, entende a verdade e vive a verdade, a ilusão não existe. Não existe ilusão. É a mesma coisa que um quarto com luz e um quarto sem luz. Na verdade, o que é um quarto sem luz? Não é que a treva existe, é que falta a luz. Falta a luz. Então, no momento que a luz chega, a treva desaparece. Na hora que a verdade chega, a luz se manifesta. A luz se manifesta. Então, dentro desse detalhe, é bom que ele leia livros que possam melhorar a autoestima dele. Livros que falem, por exemplo, de que é filho de Deus e que não é fruto do pecado. Porque a causa principal desses detalhes, dessa ansiedade, é tudo movido pela consciência do pecado, a ideia do pecado. Então, não sei até que ponto ele possa entender, mas o livro mais profundo e que realmente resolve tranquilamente é o livro A Humanidade Isenta do Pecado. Existem outros livros também. Então, próprio Lições para o Cotidiano tem um bom trecho que o mestre fala sobre essa parte e cita inclusive o Karl Menninger. E na outra terceira situação, é a situação malograda, quando a pessoa não vê o fato ocorrido, então ela apela para outras situações, como aconteceu várias vezes nos Estados Unidos, umas situações críticas de pessoas que até acabam agredindo, matando outras pessoas. Mas não pense nessa parte. Agora, então um detalhe, é o momento de você como esposa, precisa ser forte e ajudá-lo. E ignorá-lo em pensamento, porque ele é mais velho do que eu, ele devia saber isso, não sei o quê, é mesmo que abandonar o momento que ele está precisando de você. Então, ele não consegue dominar o medo, a ansiedade, então elogio, faça com que ele possa conseguir isso. Quando ele estiver dormindo, leia a sutra na cabeceira dele bem baixinho, e diga, você é filho de Deus, você não é pecador, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é forte, é corajoso, você é luz de Deus. E em seguida leia a Sutra Sagrada. Elogio, encoraje-o, fale palavras que possam fazer com que aumente a autoestima dele, a autoconfiança dele. Eu acredito em você, você é o melhor homem do mundo, você é o melhor marido do mundo, o melhor pai do mundo, eu acredito em você. Todos os dias, esse tipo de palavras que encorajam o marido é muito importante. Quando ele estiver dormindo, então leia a sutra bem baixinho. E quando ele estiver no sono bem pesado, chegue na cabeceira e fale assim, eu estou aqui no lugar da sua mãe e vou ler esta oração para você. E leia a oração para abençoar o filho. É uma cartolina pequenininha e
leia 4, 5, 10 vezes no ouvido dele, bem baixinho. Isso vai ajudar muito, em todos os sentidos. E para aumentar a autoestima, ele precisa fazer orações, ou seja, ele precisa fazer um ato de caridade, beneficiar alguém. Por isso, quando você for ler a Suta para os Antepassados todos os dias, peça para ele ajudar, né, para te ajudar. Por favor, coloque uma cadeira do lado, você pode me ajudar? No momento que está em contato com a verdade, a Sutra Sagrada fala com que ele comece a compreender a verdade, tá bom? Então, faça isso todos os dias e leia, antes da leitura da Sutra Sagrada, leia uma verdade em orações. É até bom que ele leia essa verdade em orações e você leia a verdade em orações, uma oração da verdade em orações, e você comande a leitura da Sutra Sagrada. Faça a forma humana para ele, a oração da cura divina, e outra coisa, né? Deixe do lado ou na cabeceira dele um poema Vida Vívida, para que ele leia esse poema todos os dias. Esse poema está no livro A Verdade da Vida, volume 20, e também em outros livros, tá? Então você pode localizar esses livros e fazer com que ele ouça Vida Vívida. Quem disse que eu sou arame, eu sou forte, eu sou corajoso, esse tipo de incentivo, de encorajamento, ele precisa ouvir todos os dias, tá bom? Pergunta número 5. Quais as práticas de orações indicadas para um homem que gosta de ficar trancado no quarto, como é o caso do meu irmão? Exatamente aconteceu o caso de uma irmã ajudar o irmão. Isso foi mais ou menos 18, 20 anos, não, talvez menos, que eu ouvi esse relato. O irmão vivia só trancado no quarto. Então, a irmã pegou o livro 365 itens para alcançar o ideal, volume 1, marque a página 198. Transcreveu, não tirou cópia não, ela escreveu com o próprio punho o que está no livro. Página 198, 365 itens para alcançar o ideal, volume 1. E aquele rapaz que só ficava trancado no quarto, que almoçava sozinho, jantava sozinho, 2 dias depois ele saiu e passou a almoçar junto com a família. Outro fato, daqui a pouco eu vou falar com a oração. Outro fato é que essa situação ocorre da pessoa ficar trancada no quarto quando tem aborto na família. Então, verifique com a sua mãe, assim, sutilmente, ou se o papai teve uma namorada, alguma coisa assim. Se for muito difícil entrar no assunto, então dê para sua mãe o livro Pela Paz dos Anjinhos, ok? Então ela lendo, ela vai se interessar. E sobre aquele texto que eu falei do livro 365 itens para alcançar o ideal, o texto é o seguinte, só vou ler rapidamente. É o que ele precisa ler com manuscrito por alguém da família, no caso você que é irmã. Se você nasceu na Terra, é porque a humanidade precisa de você. Antes de mais nada, acredite que você é uma pessoa necessária para o mundo. Não pense que é um indivíduo sem valor. Se você não existisse, seria como se faltasse uma engrenagem num grande relógio chamado coletividade terrestre. Não é que não exista uma engrenagem sobressalente, mas essa atrasaria e prejudicaria o movimento geral da coletividade terrestre. Não deve desprezar ou odiar a si próprio. O seu retraimento repercutirá sobre toda a humanidade. Conscientize-se do seu valor. Tenha confiança em si mesmo. Respeite mais a si próprio. Olhe bem para o fundo da sua alma e descubra o que deve fazer na vida. Maravilhoso, né? Dá um arrepio só de ler. Só de ouvir também, né? Pergunta número 6. Masculino, 56 anos. Gostaria de uma orientação a respeito do quadro de depressão. Sinto muito calor e começo a suar frio. Já estou assim há uma semana. Gostaria de saber a causa e quais as práticas indicadas para resolver esse quadro. No livro 360, Lições para o Cotidiano, o mestre cita o caso de uma moça que cometeu um erro. Cometeu um pecado, um erro. E daí em seguida entrou em depressão. Por quê? Sentimento de culpa. E por que o sentimento de culpa? Por ter cometido o erro. Aquela voz que começou dentro dela, a voz da consciência,
aquilo que brotou no subconsciente por ter várias vezes ouvido, aprendido que é pecadora, que é pecado, que é pecado, pecado, então ficou aquele sentimento de autoacusação, é pecado, então a pessoa entra em depressão. Tem que purificar-se desse sentimento, desse conceito, lendo o livro A Humanidade Isenta do Pecado, 10 vezes cada capítulo. E outro detalhe, que muitas vezes ocorre também por uma parte desse detalhe que eu lhe falei, e uma outra parte, às vezes, do antepassado que está sofrendo, necessitando de ajuda, está desesperado, e ele aproxima-se de uma pessoa que sabe que vai ajudá-lo, que pode ajudá-lo. Isso, na verdade, ocorre porque um dos livros o mestre cita, não está traduzido, é de que um espírito conduz, um espírito mais elevado conduz o outro, né, para o local, para que ele possa melhorar, aprender. Então, o que acontece? Em finados, você foi visitar os túmulos dos seus antepassados por parte do pai e de sua mãe? Você tem feito isso todos os anos? Então faça. E em casa, todos os dias, leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade para os seus antepassados. O ideal é ler de manhã Chuva de Néctar e à noite Palavras do Anjo. Ou então faça o seguinte, leia somente uma sutra, que é a Chuva de Néctar da Verdade. Mas antes da sutra, leia umas 5 ou 6 páginas do livro A Humanidade Isenta do Pecado para os seus antepassados. Se terminando o livro, reinicie novamente. O que vai acontecer à medida que você for lendo diariamente trechos do livro A Humanidade Isenta do Pecado para os antepassados? Aqueles antepassados que carregam muito sentimento de culpa, isso é muito comum, por isso que na Sutra Sagrada, capítulo Espírito, diz o que ensinai a eles que não existe pecado que tenha sido cometido, nem pecado a ser resgatado, porque a pessoa fica com aquele sentimento de culpa, de autopunição. Então, isso tudo fará com que eles se iluminem e, consequentemente, aqueles antepassados que se iluminaram vão fazer de tudo para que você seja cada vez mais feliz em todos os aspectos, profissional, prosperidade e outros detalhes. Tudo bem, tá bom? Então, faça isso sem falta. Pergunta número 7. 37 anos, sou muito ansiosa, tenho o hábito de roer as unhas há muitos anos, principalmente quando acontece algo de estresse no dia. Tenho toque com objetos no lugar, se não tiver naquele específico lugar me incomoda e acho que vai acontecer algo de ruim. Às vezes até deixo de colocar e acaba acontecendo coisa ruim mesmo. Então volto ao toque, já fui a psicólogo melhorando no momento, mas depois voltou a ter esses hábitos. Como posso melhorar e qual o motivo disso? E por que todo esse medo, todo esse receio de que vai acontecer, essa ansiedade? Na realidade, falta de compreender mais um pouco, não é somente buscar os conflitos e trazer à tona, mas também entender a verdade para que possa se libertar disso. A ideia do pecado ainda está muito forte no seu inconsciente. Então, aquele livro que eu citei agora há pouco, A Humanidade Isenta do Pecado, é muito importante. Estou falando muitas vezes sobre a necessidade de ler esse livro, porque, veja bem, a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, fala sobre pecado e pecador 34 vezes. 34 vezes. Por quê? Pecado, doença e morte são os 3 vilões que atormentam a humanidade. Então precisa se purificar disso, que esses problemas, consequentemente, vão desaparecer. Faça meditação Shinsokan diariamente. Leia antes de iniciar aquela explicação que está no livreto do Shinsokan. E também, em seguida, leia uma oração da verdade em orações, e aí você inicia a meditação em Shinsokan. Ou seja, você fez um preparo mental para você iniciar o encontro com Deus, que é a meditação Shinsokan. Ok? Então faça isso todos os dias, disciplinadamente. 8ª pergunta, tenho forte sentimento de culpa porque quando estava grávida pensei em abortar e rejeitei meu filho. Hoje esse filho tem 46 anos, é trabalhador, tem 4 filhos com mães diferentes. Agora está se envolvendo com drogas. Além disso, meu neto também está dando muito trabalho porque está envolvido com drogas também. O que devo fazer para resolver isso? O que a senhora tem que fazer é o seguinte. Primeiro detalhe, ouça atentamente 2, 3 vezes o CD O Poder da Oração. E pratique para o seu filho e para o seu neto.
Não fique vendo seu filho como drogado, como esse, como aquilo, tá bom? Veja como filho de Deus, para ele e para o seu neto. Agora, outro detalhe. O fato de tê-lo rejeitado, o fato dele não sentir aquele amor no momento que ocorreu o vínculo dele, no momento que ocorreu dele, o registro dele aqui na Terra, isso ficou no subconsciente dele. Por isso que ele foi atrás de muitas mulheres. Então, tem como solucionar esses problemas? Tem. Leia o livro atentamente, mas não pare no meio do caminho. Pelo amor que tem ao seu filho, leia atentamente. Vá anotando algumas partes importantes do livro, Educação do Renascimento. E faça a regestação. Há pessoas que acham que isso é bobagem, é porque não entendem psicologia. Em psicologia, o fato de você fazer a regestação significa que em psicologia chama-se ressignificação. Você vai mudar o significado que está no inconsciente, da forma como está registrado, você vai mudar, ou seja, vai fazer novamente a registração, mas de uma forma diferente. Durante os 9 meses você rejeitou o seu filho, mas agora você vai abraçar o seu filho, vai agradecer e todos os dias fazer como ensina o livro, tá bom? E um dia, qualquer dia, a sós com o seu filho, diga para ele, filho, quero lhe confessar uma coisa, mas quero que você me perdoe. E aí explica que devido ao momento, a situação financeira, alguma coisa que aconteceu, você rejeitou o seu filho. E peça perdão, abraça o seu filho. Vindo à tona isso, ele entendendo isso, abraçando e pedindo perdão, vai acabar o problema. Mas não deixe de ler o livro Educação do Renascimento. E não deixe de ler e praticar o que está no CD, O Poder da Oração também. Certo? Muito obrigado. Obrigado. Então vamos aos tradicionais abraços, na parte 2. Então abraço para São José do Rio Preto. Lá está um senhor Inoue que não perde nenhuma aula. Abraço também para Maringá, Paraná, Itabuna, na Bahia, São José dos Campos, São Paulo, Cacoal, Vânia, Humberto, Pretor Humberto e outros. Caraguatatuba, São Paulo, Palmas, Tocantins, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, Naviraí, Mato Grosso do Sul, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Guarujá, São Paulo, São Vicente, São Paulo, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Xanxerê, Santa Catarina, Primavera do Leste, Mato Grosso e São José do Inhacorá, Rio Grande do Sul. Deixamos passar, deixei de responder uma pergunta, sexo feminino, como ajudar a minha mãe a se curar de problema cardíaco? Hoje só tem 37% do funcionamento do coração e também tem doença renal crônica, precisando de hemodiálise para viver. Ela está com 75 anos. É nova, 75 ainda é nova. É muito nova, não é? Quem me conhece sabe por que eu estou falando isso. Bom, então vamos à resposta. Com certeza sua mãe viveu a maior parte do tempo da vida dela momentos mais tristes do que alegres, e guardou muita mágoa, principalmente do esposo dela. Não sei quantas vezes, se ela só teve um casamento, ou se teve outro, mas com relação ao um esposo, ela teve uma série de tristezas. Essa tristeza, esse ressentimento com relação ao cônjuge é que afetou a parte renal, o rim. E o coração também simboliza a parte da emoção. É a sede da emoção, como dizem muitos. Antigamente as músicas, eu lembro que na década de 50, 60, as músicas sempre terminavam, não sei o que era, coração, no meu coração, para dizer que a pessoa ama, a pessoa sente, e simbolizando exatamente a emoção. Quando se vê momentos alegres, quando a pessoa está sempre alegre, todas as células do corpo ficam alegres também. O coração também trabalha feliz e saudável. Mas quando no coração, o sentimento que se projeta no coração são de momentos de tristeza, de mágoa, isso também reflete no coração. E consequentemente, a pessoa passa a ter problemas cardíacos. Então, a sua mãe precisa se purificar desses sentimentos perdoando o esposo.
E se ela sofreu com ele nessa vida, é importante que ela entenda que dentro da lei da causa e efeito, dentro da lei do karma, que é a lei da ação e reação, quem planta colhe, e se nessa vida ela sofreu com ele, é porque ela plantou isso numa vida anterior. E muitas vezes, casos que perguntavam para Edgar Cayce, ele falava, na outra vida, você, na época tal, ano tal, período tal, você fez isso, e ele sofreu muito e tal, agora você está resgatando isso. Não é castigo de Deus, mas é ação da lei da causa e efeito. O que causamos na vida anterior, a réplica vem numa posterior, ou na mesma encarnação. Se plantamos alegria e felicidade para os outros, colheremos alegria e felicidade também. Mas a colheita é amarga quando deixamos algumas pessoas tristes e choraram, essas pessoas choraram por nossa causa. Por esse fato, na oração do perdão, ela deve pensar, falando mentalmente com o seu pai, ou verbalmente e mentalmente, pensando no seu pai, dizer me perdoe, pensando quando ela causou problema a ele. E nessa vida presente, diga eu te perdoo, na anterior me perdoe, atualmente eu te perdoo. E assim a pessoa vai se sentindo cada vez mais leve, porque enquanto ela pensar, eu sou vítima, tenho razão, e ignorar, desconhecer a lei da causa e efeito, então não é o correto, porque a lei da causa e efeito não é para punir, não é para castigar, mas é para que as pessoas tenham mais responsabilidade pelos seus pensamentos, pela sua fala e pelas suas ações. Por esse fato que nós precisamos entender as coisas e soltar da mente espinhos, coisas tristes que nos causaram tanto sofrimento. Então, você que fez a pergunta, compre um contador digital ou analógico para sua mãe, e para que ela faça agradecimento ao esposo, né, ao seu pai, várias vezes, centenas, milhares de vezes. Fala, mamãe, vê se consegue fazer 10 mil vezes por dia, obrigado, 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 obrigado. E ela vai, a mente dela vai se voltar para momentos, situações alegres que também teve com o esposo. E aquele momento, aquele sentimento de tristeza, de ódio, de mal, de repente, como acontece várias vezes com as pessoas quando começam a praticar, vem aquele sentimento de, meu Deus, como fui injusto, como fui injusta, como fui injusto com ele, com ela, né? Porque ela me ajudou muito, me fez isso, fez aquilo, eu só estava vendo o lado do defeito, só estava vendo o meu lado e não o lado da pessoa, do meu cônjuge. E se seu pai estiver vivo, diga para sua mãe, ir praticando todos os dias oração do perdão, 30, 40 vezes por dia, e o agradecimento em outros momentos. Várias vezes agradecimento, obrigado, obrigado, com o contador. 20 dias depois, praticando todos os dias. Se não praticar todos os dias, não adianta chegar no 20º dia e fazer o que eu vou falar. No 20º dia, depois de praticar intensamente, se ele estiver vivo, fala para ela pedir perdão pessoalmente a ele. Ok? Ele também vai pedir perdão. Me perdoe algumas falhas minhas. E se ele já faleceu, então fazer uma oração específica, especialmente, exclusivamente para o seu pai, 21 dias ou 49 dias. E antes da oração, antes da leitura da sutra, fazer a oração do perdão, agradecê-lo, e depois a sutra sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Tá bom? Então é bom que ela leia o livro A Razão de Ser Mulher, por exemplo, volume 1, volume 2, Lições para o Cotidiano, ou um desses daí, ou Conquista a Felicidade com Amor, que ali tem muitos relatos sobre perdão. Então, vamos agora para a aula, propriamente dita. Vamos repetir o voto de aprimoramento, que diz, com a firme convicção de que somos filhos de Deus, trilhemos sempre com dignidade o caminho da vida, jamais maculando a nobreza da nossa alma. Jamais maculando. Alguém pode perguntar, mas é proibido? Proibido não é, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas, o que é que você vai fazer, o que você vai ganhar maculando e prejudicando os outros? E não somente os outros, mas muitas vezes a pessoa faz ações, comete ações que prejudica a si próprio com sentimento de culpa. E aquele sentimento de culpa é muito terrível e a pessoa sofre depois, consequentemente, com isso. Então,
macular, não maculando, né, jamais a nobreza da nossa alma. E a explicação do Freud, ele diz, a nossa mente divide basicamente em três: consciente, subconsciente e a consciência. O Mestre normalmente só fala consciente e subconsciente, mas todo mundo sabe que existe o bom senso, a voz da consciência, né? A consciência é aquele pajé de uma tribo indígena que dá os conselhos. A consciência é aquele juiz, é aquele conselheiro que está dentro de nós. Você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo. Então, são coisas que, graças a Deus, a consciência está interligada com o nosso eu verdadeiro, com a superconsciência. Quando alguém macula a alma com ações pecaminosas, a voz da consciência começa a buzinar, né, dentro da nossa mente. Você não deveria ter feito isso, não é certo o que você fez. E com isso a consequência é o quê? É o sentimento de culpa. O sentimento de culpa gera autopunição. Sentimento de culpa gera autopunição. E o Caprio cita o caso de uma moça que encontra uma bolsa e na bolsa de mulher que ela encontrou tinha $300. E o seu primeiro impulso foi o quê? Guardá-la, né, para depois entregar. Mas, de repente, o falso eu começa a falar dentro dela. Não, eu tenho sorte, achado não é roubado, coisa desse tipo. É só justificativa para tentar enganar a voz da consciência, mas não se engana não. Mas Eleonor, essa moça, sente-se atormentada pela consciência que lhe murmura no ouvido: você precisa devolver a bolsa ao verdadeiro dono, ou à verdadeira dona. O seu nome e endereço está na carteira de identidade. Quer dizer, esse fato aconteceu nos Estados Unidos. Como se sentiria se fosse você que tivesse perdido essa quantia? Você poderia ficar feliz? Sabendo, no caso de você ter encontrado, você poderia ficar feliz sabendo que a dona da bolsa, ou o dono da bolsa, está sofrendo. E no caso dela, a pessoa que está com aquela consciência pesada porque não devolveu e gastou dinheiro com baboseiras, com um monte de coisa, a consequência é uma série de transtornos, né? Então, apesar das dores na consciência, então essa moça começa decide guardar a bolsa, mas gasta tudo em roupas e frivolidades, desconhecendo o preço que terá de pagar por essa desonestidade. Então, o seu senso de culpa principia por demonstrar-se na forma de enxaquecas, ou seja, aquele sentimento de culpa, aquela autopunição começa a dar em forma de enxaqueca. Enxaqueca não é sempre dor na consciência, nem sempre enxaqueca a causa é sentimento de culpa. Tem casos de enxaqueca que é problema de ressentimentos, de conflito com o pai ou com a mãe. Mas nesse caso, a dor se manifestou em forma de enxaqueca nessa moça. Porém, ela jamais iria imaginar que essa conexão dessas dores terríveis que ela sentia da dor de cabeça era o sentimento de culpa. E a causa básica era isso. Então, é dessa maneira que milhares de pessoas sofrem de desordens neuróticas por não ouvir, por não seguir o caminho correto. Então, mesmo sabendo que está errado, muitas pessoas fazem o que está errado, e com a desculpa, lembra dos 4 pecados? É só uma vez, tem muito tempo pela frente, muitas pessoas fazem isso, e outras coisas a mais, eu vou viver muito tempo, coisa desse tipo, né? Então, são desculpas para tentar tirar aquela dor da consciência. Então, muitos ouvem a voz da consciência, mas mesmo sabendo que está errado, por quê? A resposta está na explicação do mestre Masaru Taniguchi, na página 181, último parágrafo. Uma vez alcançada a conscientização de que nós somos filhos de Deus, devemos viver agora, a vida de filho de Deus.
não é depois. Viva agora. Viva agora. Saber dessa nossa condição divina e não viver agora uma vida digna de filho de Deus seria uma grande contradição. É a mesma coisa que pessoas assistem uma palestra, vão na academia, assistem um seminário, e falei, eu preciso mudar. Tá, eu preciso mudar. Aprendeu 2, 3 dias, mas não pratica. E, consequentemente, os problemas continuam e depois ela fica caindo no sofrimento. Quem cai nessa contradição, na verdade, ainda não se conscientizou de que é filho de Deus. Ainda não apreendeu, ainda não assimilou o seu eu verdadeiro, ainda não se conscientizou do seu eu verdadeiro e pensa que o seu eu fenomênico, o falso eu, aquele lá que fica arrumando desculpinhas, aquele falso eu que procura sempre o lado da vantagem, daquele que procura somente o lado do divertimento, esquece do bom que é a vida, né? Então, até muitas vezes prejudica, mente, engana, né? Esse é o falso eu. Em tal caso, por mais que a pessoa leia os livros da verdade, não vai conseguir viver, não vai conseguir ter uma vida digna, uma vida feliz de filho de Deus. E na página 187 diz o seguinte, o preceito: ao contemplarmos o céu, as estrelas, o mar, a terra, o fogo, a água, os campos verdejantes, as flores, enfim, todos os elementos da natureza, os seres viventes, apreendamos em seu âmago a perfeição da vida de Deus. Amemos a perfeição da vida de Deus. Amemos e respeitemos e reverenciemos essa vida. E jamais a desperdicemos. Então veja que está falando sobre o meio ambiente. Agora, sabe em que ano que foi escrito esse livro, A Verdade da Vida, volume 27 e 28? Foi escrito no ano de 1965. 1965, o que estava acontecendo no mundo? Um resuminho de 1965. Lyndon Johnson toma posse como presidente dos Estados Unidos. Em janeiro, falece Winston Churchill, que foi o premier, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, morre aos 90 anos. Morre o cantor, do qual eu sou muito fã, Nat King Cole, aos 45 anos, câncer no pulmão. Morre também Stan Laurel, lembra do Stan Laurel? É o magro, daquela dupla Gordo e Magro. Faria Lima é eleito prefeito de São Paulo, foi um grande prefeito. Realizado, aí nesse ano mesmo é realizado o primeiro Festival de Música Popular Brasileira. A outra parte da tecnologia, a sonda Mariner envia as primeiras fotos de Marte à NASA. Lá de NASA, da NASA, a foto, quando passou perto de Marte, já mandou as fotos para a NASA. A rainha Elizabeth II concede o título de membro do Império Britânico para quem? Para os Beatles. Carlos Lacerda renuncia à candidatura a presidente da República. Carlos Lacerda era um crizinho para tudo. 26 de novembro, então se funda os partidos MDB e Arena. Mas não se falou nada sobre meio ambiente. Naquele tempo não se falava nada. Mas o mestre já estava na frente para amar, cuidar, reverenciar das matas, das florestas. Então, nesse ano, que foi 1965, eu estaria servindo o exército se não tivesse sido dispensado. No voto diz: ao contemplarmos a natureza, os seres viventes, vemos no seu interior a perfeição da vida de Deus e respeitamos, reverenciamos e a amamos. Em seguida, o mestre Marcelo Taniguchi questiona: quando tomamos a consciência de que somos filhos de Deus, essa consciência de Deus entra em atividade. Nesse caso, como seria o mundo em que agirão os filhos de Deus? Ele pergunta. Então, por exemplo, a Ilha de Páscoa, que todo mundo conhece, que pertence ao Chile, que fica no Oceano Pacífico, já foi assim, um monumento extraordinário que até hoje as pessoas questionam como que eles fizeram aquilo, como que deixaram de pé aquelas estátuas, como que eles lapidaram, poliram aquelas pedras,
se na época não tinham ferramentas apropriadas, outras coisas a mais. Então o cientista Gerard disse, o que aconteceu com a Ilha de Páscoa? Ele, pesquisador e cientista, disse que havia 40, chegou na ilha e disse que só havia 48 plantas nativas. A maior delas mal pode ser chamada de árvore. Então praticamente não tinha árvore, não tinha vegetação. E nas últimas décadas surgiram métodos para recuperar as plantas desaparecidas. E por que desapareceu tantas vegetações, florestas? Exatamente porque as pessoas foram derrubando árvores. Isso também aconteceu, né? Esse desmatamento ocorreu por volta do ano 900. E a mesma coisa aconteceu também com os maias, astecas. As invasões, exploradores, Rio Tamisa, eu pesquei no Rio Tietê em 1951, quer dizer, fui pescar, né, era garotinha, 51, 52. Tinha peixe naquele tempo. Rio Tamisa era muito poluído, hoje está limpinho e se pesca, tem peixe hoje. Então a queda da civilização maia também é muitas vezes voltada para isso. Então o professor Masanobu escreveu em seu primeiro livro, Primeiro Passo para a Paz. Muitos cientistas advertem que os furacões estão se tornando gigantescas cada vez mais e causam aquecimento global. Cada vez aumenta mais, devido ao aquecimento global, o número de tornados, de furacões, principalmente no hemisfério norte. E mostra os dados do cientista Yamamoto, que é um número muito surpreendente. Esse cientista chegou à conclusão que o CO2 é jogado na atmosfera, no mundo todo, não é só no Japão, não é só no continente, no mundo todo, é jogado para a atmosfera 390 mil metros cúbicos de dióxido de carbono, CO2. Ou seja, 760 toneladas por segundo é jogado no ar. E dessa quantidade, quanto que as florestas conseguem purificar, respirar? Somente 378 das 762, isso é um número de 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, mais ou menos. Então, experimente entrar no Google, escrevam garrafas PET nos rios, e a imagem é desoladora. Aí em seguida, entre assim, depois que escreveram garrafas PET nos rios, clique lá em cima em imagem, vai aparecer um monte de fotos. E a quantidade de lixos, tá? Depois vejam assim, lixos no oceano. Vocês vão ver aves mortas porque comeram lixo. Tartarugas comendo plástico pensando que se trata de água marinha, água viva, né? Cada um, então todos os rios, florestas surgem, os peixes vão diminuindo, a fauna vão diminuindo. Nós precisamos preservar mais a nossa casa, o nosso quintal, que é a natureza. Então vamos para o volume 28. Na página 24 diz o seguinte: acreditamos na verdade que os limpos de coração verão a Deus, mantenhamos sempre a mente limpa, elevada, pura e dócil. Os limpos de coração verão a Deus. O limpo de coração é a frase que Jesus Cristo usou no Sermão da Montanha. Os limpos de coração verão a Deus. Lembram? Lembram, né? Estavam lá. E exatamente as pessoas de coração limpo, por exemplo, para quem que apareceu as Virgens Imaculadas em Fátima, em Lourdes? Para aquelas crianças que estavam puras, que eram puras, né? Esse sentimento puro é que conseguem realmente sintonizar com Deus. Não necessariamente ver com os olhos carnais, na verdade eles viram com os olhos espirituais, mas o fato de nós estarmos em sintonia com Deus, conseguiremos somente com o coração puro, né? Por esse fato é que nós devemos nos purificar a nossa mente, né? O coração, a nossa mente, limpa de conceitos, limpa, sem conceitos e teorias criadas pelo homem. Exemplo, o que Cristo combateu quando disse: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É uma frase forte, né? Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem, para que vós torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o seu sol para os bons e maus, e faz chover para os justos e injustos.
Mateus capítulo 5, versículo 43 e 45. Então, nessa frase de Jesus Cristo, nós vemos que Deus não julga, ele manda chuva para o justo e para o injusto, e disse para amar os vossos inimigos. Isso, na realidade, é a vontade de Deus, porque Deus é amor. Amor absoluto, não é amor relativo. E todos precisarão chegar nesse ponto. O fato de muitas pessoas se reencarnarem, conviverem numa encarnação junto com aquela pessoa que foi inimiga dela, é para se harmonizar, para aprender a amar uns aos outros. Isso acontece no meio dentro de uma família, ou então como amigo, as pessoas se reencontram com a pessoa, e é para aprender a amar, a perdoar, e sair da casca do ego. Né? É a nossa evolução espiritual. O fato de dizer que nós estamos na escola da vida é para isso, é para que possamos cada vez mais nos purificar, cada vez mais manifestar o amor, o grandioso amor de Deus do nosso interior. E aí, quando começarmos a manifestar esse amor de tal forma como Cristo manifestou, de uma forma tão emocionante, tão fantástica, que ele superava, ele não queria saber se estava sendo perseguido ou não. Ele conversava com os bêbados, conversava com os leprosos, e quando os leprosos eram repudiados, pessoas procuravam jogar, pessoas que jogavam pedra nas pessoas que sofriam de lepra, mas Cristo ia lá, ficou lá até numa caverna junto com os leprosos, todos ficaram curados com a orientação dele, com a oração que ele fez. Mas esse é o amor, o grande amor de Jesus Cristo. Mas um dia também nós precisamos chegar lá, e devemos chegar lá, mas mesmo que demore várias e várias encarnações. A teoria criada pelo homem ensina a odiar o inimigo, guardar ódio e guardar sujeira, que se transforma em doenças como tumor, câncer e outros tipos de doença. Então, os conflitos na terra, as guerras, isso daí dificilmente vai acabar, porque cada um procura fazer cada país procura fazer um armamento melhor que o outro. E esse negócio de espião do país, espião do outro, a inveja daqui, a inveja, conflito mental. Então, tudo isso se materializa em forma de guerra, de problemas da face da terra. A Seitione ensina a purificar o coração, deixar limpo o coração, perdoando, agradecendo e praticando a caridade. Por esse motivo que quando a pessoa pratica intensamente a oração do perdão, é isso que eu martelo sempre. Oração do perdão, você praticar 50, 100, 200, 300 por dia, não é penitência, não é castigo, é purificação. Quanto mais você se purificar, rapidamente a sua vida muda, você melhora em todos os sentidos. Então, são detalhes que nós não podemos esquecer. E na página 30 diz o seguinte: não pensemos em fatos e coisas indesejáveis. Não pensemos em coisas e fatos indesejáveis. Conhecendo a lei da mente, os semelhantes se atraem. Não pensemos em fatos indesejáveis. Você sabe que existe essa lei da mente, semelhante atrai semelhante, então por que vai pensar em coisas indesejáveis? Existem pessoas que são inteligentes, diz o mestre, mas não têm sabedoria. Aquele sujeito bastante culto que conhece a lei da mente, semelhante atrai semelhante, constantemente pensa e fala sobre coisas e fatos que ela não deseja, demonstra que não tem sabedoria, apesar de ser inteligente. É verdade? Nos tempos antigos era comum as noras morarem junto com a sogra. E muitas vezes ocorriam conflitos, desentendimento, ressentimento. No livro, na última página, na última linha da página 30, diz o seguinte: existem muitas noras que vivem se queixando da sogra sem reconhecer seus próprios defeitos. Se elas conhecerem a lei mental que diz semelhantes se atraem e fizerem o honesto autoexame, uma autorreflexão honesta, sincera, perceberão que a sua atitude mental é muito parecida com a da sogra e compreenderão que os maus tratos dela são reflexos da própria hostilidade que cultivam. É projeção da mente, da hostilidade que ela guarda dentro de si, que acaba se projetando e atraindo uma pessoa que, no caso, elas são as sogras. Então, nos tempos antigos era comum acontecer isso. Né? Então, eu cito o caso de uma senhora que vivia com a sogra. Então, quando ela comia uma porção e ia pegar a segunda porção, a sogra pegava a tampa da panela e fechava. Não deixava a nora comer a segunda porção. E não suportou, acabou se divorciando. Aí, com muita cautela, muito cuidado, para não casar com uma pessoa que tivesse
com uma pessoa que fosse necessária morar com a sogra. Então, ela tomou todo o cuidado. Aí, conseguiu um homem com que ela ia morar somente com ele. E, quando ia jantar, a mesma coisa. Ele fechava a panela, a tampa da panela. Por quê? Para economia, ele disse, não quero que você engorde. Eu não gosto que você fique obeso, eu quero que você fique do jeito que você está. Aí também acabou se separando. Então, nesse caso da moça, a explicação está nas últimas páginas, da página 31, que diz o seguinte: vibrações que atraem tal situação. Era de ódio, bronca de quem não deixava comer. E com isso atraiu o segundo marido, que também não deixava comer. Então, ela ficava com bronca de quem impedisse que ela comesse. E com aquele sentimento atraiu uma outra pessoa que não era a sogra, mas o próprio marido. Por isso que nosso destino é o reflexo da nossa mente. Onde quer que nós formos, surgirão situações que refletem a nossa mente, por mais que troquemos o espelho. Lembra daquela parte que eu citei, da frase do mestre: se você for tratado friamente em algum local, analise se no seu coração, lá no cantinho do seu coração, você não está sendo frio, não está sendo indiferente com determinada pessoa. Com certeza está acontecendo, por isso que atraiu uma situação de você ser tratado friamente também, ok? Muito obrigado. A grandiosidade da festividade do Santuário Roso nos faz pensar em como os nossos antepassados, nossos familiares, nossos entes queridos, pessoas a quem estimamos e já faleceram, também podem participar desta grandiosa celebração. A resposta é simples. Basta preencher para cada um deles um registro espiritual. Os registros espirituais são impressos, utilizados especificamente para oferecermos oração de gratidão a todos os entes queridos que já não estão fisicamente entre nós. Para que você possa preenchê-los corretamente, vamos conhecer os modelos que existem. O primeiro deles é o registro Alma dos Antepassados da Família. É o de cor verde. Quando inscrevemos um sobrenome nesse registro, estamos convidando todos os antepassados daquela parte da família para receberem as orações. Em cada registro, inscrevemos somente um sobrenome. O segundo é o registro de almas individuais. É o de cor laranja. Assim como o nome já diz, ele é usado para consagrar apenas uma alma, seja de um familiar, amigo ou outro ente querido. Nele, inscreve-se o nome completo da pessoa. Por último, o registro denominado Sublime e Abençoado Anjo do Reino de Deus é o de cor roxa. Nele, devemos inscrever o nome completo das crianças abortadas, independentemente de tratar-se de aborto provocado ou espontâneo. Apesar de parecerem apenas cartões, os registros têm um significado muito profundo. Por isso, tratamos cada um deles com todo carinho desde o começo. Afinal, são o meio de nos comunicarmos com aquelas almas que inscrevemos. No verso de cada registro, há um espaço destinado ao preenchimento do nome de seu responsável, que é a pessoa que está oferecendo a oração. Todos os registros são evocados nominalmente durante a cerimônia de evocação das almas. Por isso, é necessário o preenchimento bastante legível. Recomendamos caneta azul ou preta e, preferencialmente, letra de forma.
Os registros espirituais inscritos e evocados serão consagrados no sacrário do Santuário Roso, onde permanecerão durante 1 ano e receberão 5 orações diárias, às 6, 8, 10, 13 e 15 horas, totalizando 1.825 orações durante o período. Essas orações são feitas dentro do santuário por oficiantes dedicados que realizam a leitura da Sutra Sagrada com muito amor. Todas essas orações levam tranquilidade e força espiritual para as almas. Assim, conseguem alcançar níveis mais elevados no mundo espiritual e enviar vibrações de amor e proteção aos seus parentes e descendentes. Os registros espirituais podem ser adquiridos nas regionais, núcleos e associações locais de todo o Brasil. Porém, enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas, você pode adquiri-los através de nossa livraria virtual ou contatando com a Superintendência de Ofícios Religiosos da Seichonoye do Brasil pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 46. Em caso de dúvida, entre em contato por meio desses mesmos canais. Dê um presente aos seus antepassados, aos seus familiares, aos seus entes queridos. O privilégio de participar desta grande celebração. As bênçãos recebidas se estenderão a toda a sua família. Muito obrigado!